Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O nosso versículo é o 7. E o título da mensagem é Uma Luta Silenciosa. Como assim uma luta silenciosa, pastor? Irmão, nós vamos ver um caso que aconteceu aqui em Atos, mas que vai despertar muito a questão do que nós enfrentamos muitas vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o nosso texto, versículo é o versículo 7, tá? Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado de que forma? E Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ali lhes falou largamente até a alvorada e assim partiu. Último versículo de leitura, irmão. E levaram vivo o jovem e ficaram não um pouco... Então, olhe para o pastor aqui. Por que eu li toda a história? Para você entender. Aqui o que aconteceu? Foi um culto. Só que foi um culto num lugar que tinha 3 andares. E aquele culto, meu irmão, Paulo começou a pregar a palavra. Quem gosta de ouvir a palavra, levanta a mão. Só que o que chama a atenção? Que aquela pregação foi uma pregação extensa. E aí você vai ver que uma coisa que me chama a atenção é que naquele culto a igreja estava cheia, o povo estava atento à palavra, tinha muitas luzes e o mover de Deus. Então nós podemos dizer que Deus estava naquele culto, sim ou não? Só que o que chama a atenção que a Bíblia vai nos mostrar? Que Deus estava naquele culto, só que aquele jovem também estava no culto. Só que aquele jovem, irmão, ele foi enfraquecendo, cansado, e aí ele está sentado numa janela e ele cai de lá de cima. Diga pro irmão do lado, sorrindo assim, que culto, viu? Quem concorda comigo que foi uma tragédia? Sim ou não? Só que, pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Irmão, você vê que é interessante as informações. Por quê? Porque ele não era um jovem rebelde fugindo de Deus. Ele não era. Ele também não era um jovem, meu irmão, que não queria ouvir a palavra. Qual que era o problema, pastor? É que ele estava cansado. O que o senhor quer dizer? Irmão, e o que tem a ver muitas vezes com a sua vida? Muitas vezes a pessoa pode dizer assim, pastor, eu não sou uma pessoa rebelde. Mas muitas vezes a pessoa está cansada. A pessoa não está fugindo de Deus, irmão. Muitas vezes ela está dentro da igreja, ouvindo a palavra, ela quer. Só que qual que é o problema? Ó? Eu botei aqui, ó, apagar em silêncio no meio de pessoas acesas. Muitas vezes a pessoa ela está fraca. Muitas vezes a pessoa ela não está bem. E o que nós como igreja temos que ter cuidado? Para perceber, meu irmão, quando uma pessoa está se apagando em silêncio. Quando uma pessoa ela não está bem e a gente muitas vezes não percebe. Você vê que todo mundo estava ali, meu irmão, cheio da unção. Todo mundo ali atento ao que Paulo pregava. Só que ninguém percebeu que aquele rapaz, ele começou a dormir. E ele estava num lugar que era uma janela. Diga sorrindo por irmão, um lugar perigoso. Irmão, isso nós temos que ter cuidado. Você vê que nem ele percebeu que ele estava num lugar perigoso. E aí, pastor? E aí você vê que acontece com ele uma coisa, meu irmão, que foi uma fatalidade. Eu até anotei aqui na minha Bíblia, eu botei, ó, no meu estudo, características. Jovem, inexperiente, sentado num lugar perigoso, estava perto, mas ao mesmo tempo estava... Irmão, nós temos que ter cuidado para não estar no lugar, para não cair nessa situação de estar num lugar que parece que estamos perto de Deus, mas, meu irmão, dentro de nós estamos longe dele. E tem muita gente assim.
E tem muita gente, irmão, que o perigo, que o mal, que a morte toca na pessoa e muitas vezes ela está no ambiente certo. Ela está no lugar certo. Você vê que não era um lugar escuro. Não era uma pregação que não envolvia, porque todo o povo estava envolvido com aquela pregação. Só que aquele jovem não estava bem. Aquele jovem estava cansado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que muitas vezes a pessoa tem que analisar como ela está. Ela tem que analisar como ela está e o lugar que ela está. Até dentro da igreja. Que isso, pastor? Verdade. Você vê que, irmão, se ele estava cansado, a Bíblia nos mostra aqui que ele não poderia estar perto daquela janela. Porque se ele, meu irmão, como aconteceu com ele, dele parar, dele dormir, você vê que foi um tombo, foi uma coisa que nem ele esperou. Irmão, quantas coisas acontecem com a gente que a gente não espera. Só que por quê, pastor? A gente começa a adormecer espiritualmente, a gente começa a enfraquecer e não vai percebendo que nós estamos num lugar perigoso e que aquilo ali pode virar uma fatalidade. Quantas coisas já aconteceu na nossa vida, irmão, na minha, na sua, coisas que você não esperava que acontecer e aconteceu. Você vê que aqui foi um tombo, né? Aqui foi uma queda. Eu até coloquei mais no meu estudo, eu botei, ó, tem gente que não está lutando contra Deus, mas está lutando para ficar de pé. Quem já aconteceu de vir no culto, irmão, e quase dormir no culto? Seja verdadeiro, não tem problema falar. Ô pastor, chega assim. Uma luta para ouvir o pastor. Diga pro irmão sorrindo, você não está dormindo hoje, não, né? Fala pro irmão sorrindo assim, ó a janela, irmão. Não, pastor, eu estou bem confortável aqui. Você vê que é interessante. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque, irmão, muitas vezes não é uma coisa simples, é uma batalha espiritual da pessoa. Muitas vezes é uma guerra. Como ficar acordado num culto, muitas vezes para a pessoa pode ser difícil, muitas vezes na vida dela para manter um casamento, meu irmão, firme, também é difícil. E não que a pessoa quer separar, é que ela não está bem. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. É porque ela não está bem. Nesse caso aqui, você vê com clareza, esse jovem não estava bem. Pergunta para o irmão do lado sorrindo, como é que você está aqui hoje, irmão? Você está bem? É importante você entender isso. Irmão, se nós estivermos bem, Deus vai nos abençoar. Pastor, mas a presença de Deus estava ali, mas você vê que ele não estava conectado àquilo ali, irmão. Tanto que vai dizer, ó, olha uma coisa que eu anotei aqui, ó. A palavra estava sendo pregada, as luzes estavam sendo acesas, e ele não caiu correndo para o mundo, ele caiu querendo ficar de pé. Tem gente que a gente olha para a pessoa e você diz, pastor, essa pessoa desistiu. Não, não é que ela desistiu, irmão, é que ela não está bem. E aí, o que me chama a atenção, lê comigo de novo o versículo 9, ó. E estando um certo jovem, por nome Eutico, o que significa o nome Eutico, pastor? Afortunado, né? Assentado numa lugar errado, sim ou não? Caiu do terceiro, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso e foi levantado de que forma? Morto. Então, meu irmão, aos olhos humanos estava morto. Aí você vê que é interessante, ó, o que me chama a atenção. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma está, ou nele está, né? Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, tem quedas que a pessoa vai ter na vida que não vai tirar a alma dela. Mas uma queda é um sinal, que, olha que coisa forte que eu vou dizer para você, é um sinal que o culto tem que parar. Como assim o culto tem que parar, pastor? Irmão, olha que coisa forte. Quando aquele cara cai, aquele jovem cai, Paulo para o culto para dar dedicação só para ele. O que eu quero que você entenda? Tem momentos, irmão, que não é no culto que você vai ser abençoado. Tem momentos que você precisa de um atendimento específico. Uma atenção Por que o pastor bate tanto sobre você procurar atendimento, você procurar uma visita? Porque olha para mim, tem horas que vai acontecer alguma coisa com você, uma queda, que estar no culto não vai fazer a diferença. Você vê que o culto precisou parar. Pastor, mas depois o culto voltou. Voltou, beleza. Mas naquele momento ele precisou parar o culto e voltar todas essas atenções para um homem que tinha caído e que estava dado como morto, mas a alma ainda estava nele.
O que é a alma, pastor? O que gera emoção, o que gerencia os sentimentos, o que, meu irmão, cuida do coração. A alma é o que gerencia a pessoa. Tem pessoa que você olha para uma situação que parece que aos olhos naturais está perdido. E está perdido por quê? Por causa de uma fatalidade, por causa de algo que aconteceu, por causa de uma queda que a pessoa teve. Mas não quer dizer que um tombo a pessoa já foi. O homem pode dizer, já não tem mais o que? Mas, irmão, se você parar para dar uma atenção específica, se você parar para fazer como Paulo fez, abraçar, o que é o abraço? O acolhimento. Paulo acolheu, Paulo abraçou. Olhe para mim, tem pessoas que o que ela só precisa é um abraço. Tem pessoas que o que ela só precisa, irmão, é ser acolhida para ela voltar a se tornar aquela pessoa forte e voltar a fazer parte do corpo. Porque ela está no meio de pessoas acesas, mas ela não está conseguindo se manter acesa. Pergunta pro irmão do lado sorrindo. Vocês estão muito sérios hoje, irmão. Eu acho que é o sol que você não esperava. Diga pro irmão lá, Jesus te pegou de surpresa, viu? Diga graças a Deus. Mas vamos voltar aqui. Pergunta pro irmão do lado sorrindo assim, ó. Você tá conseguindo estar aceso, irmão? Porque essa é a grande questão. É estar aceso, irmão, no meio de um povo que tá. Você vê que tem gente que, irmão, ela olha assim, eu não entendo como é que o irmão tem essa fé e eu não consigo. É que de repente você não tá bem, irmão. Alguma coisa se não aconteceu com você, algum cansaço você está passando, por uma situação difícil, de repente você está enfrentando. Irmão, tinha um motivo daquele jovem estar cansado. Tinha um motivo daquele jovem cair naquele sono e aquele sono profundo. E acontece, é normal. Eu sempre falo, pastor, uma pessoa dormiu no culto. Irmão, não julga aquela pessoa. Muitas vezes ela está cansada mesmo, você não sabe o dia de trabalho. Quantas pessoas eu conheço que trabalham a noite toda e vêm para a igreja? E tá tudo normal, que bom que ela está na igreja. Diga glória a Deus. Agora, o que nós temos que fazer? É nos fortar. Olhe para mim, nem todo mundo está bem todo dia. Só que você vê que é interessante. Paulo para o culto. Diga para o irmão do lado, tem horas que o culto tem que parar. Irmão, tem horas que o culto tem que parar e tem que acolher. Acolher quem não está bem, acolher quem está machucado, acolher quem está ferido. Olhe para mim, tem horas que a tua vida tem que parar para você acolher aquele que caiu, irmão, dentro da tua casa. Eu estou falando de uma queda que foi dentro do templo, mas quantas vezes a queda é dentro da casa? É quando a pessoa não está bem, que você olha assim, mas eu nem vi o que aconteceu com ele. Olha, quando vê, caiu na droga, caiu no vício, caiu na mentira, caiu na pornografia. Pastor, mas dá para desistir dessa pessoa? Não, tem alma ali, irmão. Se você acolher, se você abraçar, se você mostrar para essa pessoa, ela vai voltar. E foi o que aconteceu com esse jovem. Olha o que diz o texto mais, versículo 11, vamos ler juntos, por favor. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim, fala para o irmão do lado sorrindo assim, uma vigília, irmão. Irmão, tem momentos que precisa ser mais extenso a coisa. Tem momentos que Deus vai tratar com a igreja até o outro dia. Era necessário, né? Só que olha o versículo 12, que eu gostei muito, que diz ali, e levaram vivo. O jovem saiu morto do culto ou saiu vivo? Vivo. Pergunta pro irmão do lado sorrindo, você quer sair daqui como hoje? Vivo ou morto, irmão? Quem quer sair vivo, levanta a mão. Diga glória a Deus. Pastor, mas se eu cair, dá um sorriso e diga assim, Deus me levanta. E é isso que nós temos que entender. Irmão, olhe para mim, tragédias, quedas, lutas, podem acontecer em qualquer lugar, até dentro do templo, até dentro da igreja, no momento que a pessoa cai. Pastor, mas foi o diabo. Irmão, nem sempre, muitas vezes a pessoa não está bem. Porque a pessoa foi rebelde, nem sempre. Tem vezes que a pessoa está lutando para ficar de pé. Só que a pessoa não É forte isso, irmão. Tem vezes que a pessoa está lutando para se libertar de um vício. Mas o que a gente tem que entender? Que ela não E o que a pessoa, quando não consegue, que ela tem que ter consciência? Que ela precisa de ajuda. Que ela precisa, meu irmão, parar o culto e ser abraçada, ser acolhida. Por isso que Paulo falou, volta ali para o versículo 10 de novo, por favor, irmã. Olha, bota na linguagem de hoje agora, só para nós poder... Olha na televisão para você ver a tradução. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse, não se...
Fala pro irmão do lado sorrindo assim, não te assusta, irmão. Não te assusta. É isso que nós temos que entender. Irmão, não podemos andar assustados. Temos que andar na fé. Diga graças a Deus. Aí, olha só, para nós chegar no final do texto da mensagem, vai para Romanos agora, por favor. Lá no capítulo 4. Primeiro vamos para o 4, depois vamos ler o 5 e aí vamos orar. Quem está gostando da palavra, diga amém. Diga para o irmão do lado sorrindo, se você caiu, fala para o irmão, Deus te levanta, irmão. Pastor, mas eu não consigo sozinho, então deixa a igreja te acolher. Irmão, se a igreja tiver que parar o culto para acolher alguém, a igreja tem que parar e acolher. Você está entendendo? Tem que parar. Eu vejo gente dizer assim, ai pastor, mas não tem que ir atrás da ovelha perdida. Tem que ir sim. Jesus disse que deixa as 99 e vai atrás da perdida. E traz ela no ombro. E se tiver que quebrar a perna dela, quebra a perna dela. Depois tu cuida. Diga glória a Deus. Fala pro irmão lá, sorrindo assim, o pastor tem um cajado, viu? Se você fugir, eu vou atrás de você. Tô brincando com você. Mas, irmão, é isso que a gente tem que entender. O mundo hoje, as pessoas, a igreja hoje precisa entender que nós temos que se importar com as almas, irmão. Nós precisamos cuidar das almas. Tem muita alma que está se perdendo por causa de uma queda. Mas não quer dizer que uma queda que a pessoa teve é que a alma dela está perdida. É isso que eu quero que você entenda. Irmão, a alma desse jovem não estava perdida. Pastor, mas deram ele como morto. Mas o Paulo disse, gente, não fica assustado. A alma está nele. Dá para salvar ele. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Ah, pastor, mas eu caí. Irmão, calma. Você só precisa de um abraço, de um acolhimento. Você só precisa ser trazido para perto. Cuidado. E você vai voltar e vai acender de novo. Eu fico pensando, depois que aquele jovem, meu irmão, voltou, né? Ressuscitou, vamos dizer assim. Você acha que ele dormiu? Hã? Você acha que ele ficou no culto assim, ó? Quem já aconteceu de você dormir assim, tá meio cansadão assim? Aí meio que cair assim, depois tu levanta e fica bem aceso. Quem já aconteceu? Quer um outro exemplo? Quem já estava dirigindo com sono e aí meio que saiu da pista assim, ó. E aí você não acordou depois? Depois que você... Aí ficava assim, ó. Até dando tapa na cara. Quem já aconteceu isso? Dá um sorriso e diga pro irmão assim, tem susto que é pro teu bem. Sim ou não? Aí eu te pergunto, você acha que ele sentou na janela depois? Sabe que ele ficou lá na janela sentadinho, irmão? Ele deve ter sentado, eu imagino mais ou menos assim, ó. Ele sentado bem na frente, assim, ó. Eu não quero morrer. Mas ele viveu uma experiência com Deus. Quem está entendendo, levanta sua mão. É isso que você tem que entender. Tem coisa que é prova que Deus permite você passar para você chegar mais perto. Para você vir para mais? Para você vir para mais junto? Aí olha o que vai dizer, irmãos, por favor, Romanos capítulo 4, lá no versículo 19. Só quero o começo desse versículo. Romanos 4, 19. Põe para mim aí, Graça. Diz assim, e não enfraqueceu. Então, essa é a nossa batalha, irmão. Pastor, como que eu não enfraqueço na fé? Ó, não atentando para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de... Aqui está falando de quem? De Abraão. O homem, o pai da fé, nos ensinou uma coisa, irmão, que se eu não quero enfraquecer na fé, eu não posso me deixar levar pelo meu corpo. Porque o corpo, ele cansa. Você tem que entender, o teu corpo, ele é... Pastor, mas eu não quero, mas eu não consigo. Por quê? Porque o teu corpo, ele cansa. Eu estava vendo um testemunho essa semana e achei muito forte de um jovem. Irmão, drogado no último, chapadão. Aí a prima dele levou ele para Jesus. Ele era revoltado e ela disse, pastor, eu orei e disse para Deus, ele vai ser o maior milagre na minha vida. E ela buscou por ele. E aí, irmão, ele foi para a igreja e ele começou a ouvir a palavra, foi se libertando. Só que ela disse assim, pastor, aí eu comecei a orar a Deus, por quê? Porque ele tinha incontinência. Então ele dizia assim, eu não quero mais a droga, eu não quero. Mas ele tremia. E quem já usou essas coisas, sabe, irmão? Quando a pessoa tá muito, aí ela disse que orou a Deus. Ela disse, Deus, o que eu faço? E ela é enfermeira padrão, sabe? Aí ela orou a Deus. Aí ela sentiu assim no coração, taca-lhe Rivotril nele.
Aí ela disse, pastor, 7 dias eu traquei Rivotril nele. Pastor, o corpo dele foi acalmando, acalmando. Pastor, aí, depois tirei o Rivotril. O senhor tem que ver, até se batizou, agora tá uma bênção. Aí eu fiquei olhando para ela, ela disse assim, pastor, foi a estratégia que Deus me deu, porque eu entendi uma coisa. E claro, ela tem ciência que ela tá fazendo. Ela disse, pastor, eu entendi uma coisa. O espírito dele estava querendo libertar, mas o corpo ainda não conseguia. Irmão, ela, se ela não tivesse... Claro que, volto dizendo, não é para sair dando Rivotril para ninguém, viu? Fala pro irmão lá, não vai fazer isso, irmão. Ela estava ciente do que ela estava, mas o que me chama a atenção, irmão, que eu achei muito interessante, que ela disse, pastor, eu orei e pedi para Deus, eu sei que a mente dele agora está liberta, mas o corpo dele, eu preciso ajudar ele, porque ele não tem força. Então ela começou a dar uma dose para ele. Ela disse, pastor, foram 7 dias. Quando ele ficava assim, ele vinha para mim, eu não estou aguentando. Eu fui dando, dava um Rivotril, calma, fazia ele dormir. Pastor, agora o senhor tem que ver que benção que ele tá, pastor. Se batizou, tá servindo a Jesus com alegria. Eu fiquei olhando e digo, como Deus é Deus para dar estratégia. Quem tá entendendo, irmão, sua mão? Mas por quê, irmão? Porque ela não foi assim, ó, não, é o diabo. Não, claro que é o diabo. O diabo escraviza a mente da pessoa. Mas tem que entender que o diabo muitas vezes faz o corpo da pessoa ficar viciado. Ele queria libertação, mas o corpo não aguentava. Quem está entendendo, levanta sua mão. É isso que você tem que entender. Tem pessoa, meu irmão, que precisa de um acolhimento. Claro, volto a dizer bem claro para ninguém ficar doido aqui, tá, irmão? Ela sabia o que ela estava... Fala pro irmão lá, não é para ficar dando Rivotril pros outros, viu, irmão? Ah, agora já sei, pastor, vou tacar ali Rivotril. Não, não é isso. Mas no caso dela, quem está entendendo, pastor? Ela ajudou ele, irmão. Ela libertou ele, mas ela tinha ciência que eu estava fazendo. Então é isso que nós temos que entender. Para não enfraquecer na fé, a gente tem que saber que existe uma luta contra o nosso próprio corpo. Aí, olha que coisa forte, pula para o capítulo 5 agora, no mesmo texto. Porque ele vai falar do Abraão, aí ele vai dizer assim, lá no capítulo 5, versículo 3, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribos, sabendo que a tribulação produz o quê? Versículo 4. A paciência e a experiência o quê? E não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi o quê? Vamos colocar do versículo 3 de novo, Grazi, na linguagem de hoje, por favor? Põe ali na linguagem de hoje. Olha, irmão, como é que fica, ó. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? Versículo 4. E a paciência traz a aprovação de quem? E essa aprovação cria o quê? Então, olhe para mim. O que vai nos fazer, meu irmão, não enfraquecer na fé? Quando nós somos cheios de Deus. Quando você é cheio de Deus, você entende que até no sofrimento, Deus, ele é Deus. Paulo, se estivesse desesperado, meu Deus, morreu um. Não, ele foi lá e abraçou. Quando ele abraçou, ele disse, gente, a alma está nele. Irmão, quando você é uma pessoa cheia de Deus, por mais que você esteja sofrendo por alguém, você primeiro vai ver o estado da pessoa. Quando você é cheio de Deus, você não vai deixar alguma coisa ruim que aconteceu acabar com a tua fé. Quem está me entendendo, levanta sua mão. Pelo contrário, irmão, ele chegou mais perto. O que me chama a atenção, ó, ele tá aqui, fala, ó, sofrimento, paciência, paciência é a prova da fé. A prova da fé traz a aprovação de Deus. A aprovação de Deus cria a O que é esperança? Aquilo que eu espero. Aquilo que eu acredito que vai acontecer. Pergunta pro irmão do lado sorrindo assim, ó. Você tem esperança nas pessoas aí, meu irmão? Não. Você tem que olhar com vontade. Diga pro irmão, irmão, você tem esperança nas pessoas aí? Agora diga para ele assim, ó. Mesmo que você veja ela caindo. Irmão, agora eu vou bater uma coisa forte. Eu pergunto para você, e você tem esperança em você, mesmo quando você caiu sem querer? Você mantém a esperança em você, mesmo quando você caiu, meu irmão, por causa de um descuido que você teve? É isso que nós temos que entender. Isso é ser cheio de Deus. Aí olha só, o último texto, só para nós podermos encerrar. Versículo 5. E essa esperança não nos deixa decepcionados,
Pois Deus derramou o seu amor no nosso, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Versículo 6, Grazi, continua. E de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. No tempo escolhido, versículo 7, olha que forte, ó. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa. Agora olha o 8, para encerrar, o último. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos onde? Então olhe para mim, Jesus morreu para te dar força, irmão. Jesus morreu para te dar força. Por isso que ele morreu, para que eu e você pudéssemos ressuscitar. Aquele jovem só ressuscitou porque um dia Jesus morreu por ele. Quem crê nisso, levanta a sua mão. Irmão, Jesus morreu para que a sua igreja ressuscitasse. Pastor, mas eu me sinto morto dentro da igreja. Fala por mão do lado sorrindo assim, ó. Você precisa só de um abraço, irmão. Quem crê nisso, levanta a mão. Então deixa Deus te acolher, amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus?